2025 marca um período que muitos associam ao cumprimento de sinais proféticos. Em um mundo repleto de incertezas, guerras, crises e transformações, é impossível ignorar as perguntas que ecoam na mente de todos: estamos vivendo o fim dos tempos? Conhecer os 4 sinais proféticos que a Bíblia revela não é apenas uma questão de curiosidade, mas de preparação. Descubra como essas profecias podem trazer clareza, esperança e direcionamento em um momento tão crucial para a humanidade. O que irei revelar agora poderá causar espanto em muitos de vocês. 2025 não é apenas mais um ano, é um ponto crucial na profecia, um momento de inflexão que muitos líderes religiosos têm ignorado. Vocês se sentem preparados? Reflita sobre isso. A maioria dos crentes está totalmente despreparada para o que está por vir. Mas não precisam ser assim. Contrariando as ideias de muitos, os sinais dos últimos tempos não são sinônimo de temor, mas de oportunidade divina. Sim, vocês ouviram bem. Os desafios que se aproximam são, na verdade, a chance de experimentar um crescimento espiritual explosivo, sem precedentes. Neste vídeo, compartilharei 4 sinais proféticos que irão transformar a sua perspectiva sobre 2025. Atenção! O terceiro sinal é tão surpreendente que poderá mudar completamente a sua vida de oração. Estou prestes a revelar estratégias bíblicas, pouco conhecidas, capazes de fortalecer instantaneamente a sua fé. Não perca um único instante deste conteúdo crucial. Clique agora no botão de inscrição e ative o sininho. Sua jornada rumo a uma fé inabalável começa aqui. E permaneçam até o final. Temos uma oração poderosa que irá liberar bênçãos imediatas em suas vidas. 2025 está chegando. Estarão prontos ou ficarão para trás? O ano de 2025 se aproxima, trazendo consigo uma enxurrada de expectativas e interpretações proféticas. É como se estivéssemos em uma nova fase da história da humanidade, não é mesmo? Observamos o mundo à nossa volta e percebemos a vida em movimento. A velocidade das mudanças parece cada vez maior. As transformações são tão intensas e aceleradas que causam uma sensação de apreensão. Mas, em meio a isso, precisamos firmar nossos pés na rocha que é Cristo. Como diz em Hebreus 13,8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esta verdade é nosso porto seguro em meio às turbulências dos tempos. Agora, vamos falar sobre esses sinais proféticos. A Bíblia está repleta deles, mas não devemos nos tornar obsessivos, tentando decifrar cada detalhe. É mais como um mapa do tesouro espiritual que Deus deixou para nós. Em Amós 3:7, está escrito: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Vem? Deus não nos deixa no escuro. Ele quer que estejamos preparados, mas não por medo, e sim por amor e confiança nele. Falando em preparação, 2025 está às portas, não é? Muitos estão de olho nesse ano, acreditando que ele poderá ser um divisor de águas na história da fé. Mas, calma, não é hora de entrar em pânico ou fazer loucuras. É hora de abrir bem os olhos, os ouvidos e, principalmente, o coração. Como Jesus disse em Mateus 24:42, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Essa vigilância não é paranoia, mas estar atento espiritualmente, cultivando uma relação próxima com Deus. Os 4 sinais que iremos explorar não são previsões do fim do mundo, ok? São mais como indicadores de que estamos em uma época especial da história. Pense neles como placas de trânsito que avisam: atenção, curva perigosa à frente. Elas não estão ali para te fazer parar de dirigir, mas para que você dirija com mais cuidado e atenção. Da mesma forma, esses sinais proféticos são um chamado para vivermos nossa fé de forma mais intensa e consciente. E, surpreendentemente, mesmo falando de tempos desafiadores, a mensagem central continua sendo de esperança. Em 1 Pedro 1,3 lemos: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. Esta esperança viva é o que nos sustenta, mesmo quando o mundo parece estar de cabeça para baixo. É o combustível da nossa fé que nos faz olhar além das circunstâncias. Agora, vamos ser práticos.
Como nos preparar para 2025 e além? Primeiro, fortalecendo nossa relação com Deus. Isso significa oração constante, estudo da palavra e comunhão com outros crentes. Em Tiago 4.8, temos a promessa: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Em segundo lugar, vivendo o amor de Cristo de forma prática. Não adianta saber tudo sobre profecias se não estamos fazendo a diferença no mundo ao nosso redor, certo? Cada um de nós tem um papel único neste tempo. Como diz em Esther 4.14, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Substitua a rainha pela sua profissão, seu papel na família, na igreja, na sociedade. Deus te colocou exatamente onde você está por um propósito. Entender os sinais dos tempos te ajudará a cumprir esse propósito com mais clareza e determinação. Lembre-se, conhecimento profético sem transformação de vida é como ter um mapa do tesouro e nunca sair para procurá-lo. Vamos mergulhar nesses sinais, não por curiosidade vazia, mas para sermos transformados. Como Paulo diz em Romanos 12.2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que a compreensão desses indícios renove nossos pensamentos, fortaleça nossa fé e nos inspire a viver de maneira que honre a Deus, independentemente do que 2025 ou qualquer outro ano nos reserve. O ano de 2025 não é simplesmente mais um número no calendário. Ele carrega um peso profético que tem atraído a atenção de estudiosos e fiéis em todo o mundo. Mas o que torna esse ano tão singular? É como se estivéssemos vivendo as páginas do livro de Daniel ou do Apocalipse em tempo real. Lembra quando Jesus, em Mateus 24:33, afirma que muitos estão observando 2025 como um ponto crucial de convergência desses sinais mencionados por Jesus. Vamos analisar inicialmente os desastres naturais. Não é novidade ouvirmos sobre terremotos, tsunamis e furacões devastadores. Contudo, nos últimos anos, parece que a intensidade desses eventos tem aumentado. Isso nos remete às palavras de Jesus em Lucas 21, 25, 26, que prevê sinais no sol, na lua e nas estrelas, angústia entre as nações, confusão diante do rugido do mar e das ondas. É como se a própria criação estivesse suspirando, como Paulo menciona em Romanos 8.22. No entanto, isso não deve ser motivo de desespero. É um lembrete de que precisamos ser melhores administradores da criação divina. As tensões políticas são outro sinal inegável. Parece que o mundo está constantemente à beira de conflitos. Isso nos faz lembrar das profecias de Daniel sobre os últimos tempos. Em Daniel 12.1, ele fala de um tempo de angústia, sem precedentes desde a existência das nações até aquele momento. Mas, surpreendentemente, no meio desse aparente caos, Deus promete estar com seu povo. É hora de sermos embaixadores da paz de Cristo em um mundo conturbado. E quanto aos avanços tecnológicos? A situação se assemelha cada vez mais a um cenário de Black Mirror, não é? Inteligência artificial, realidade virtual, implantes cerebrais. Parece ficção científica, mas está acontecendo agora. Isso nos leva a refletir sobre as palavras de Daniel a respeito do aumento do conhecimento nos últimos dias. Daniel 12, 4. A tecnologia em si não é ruim, mas como a utilizamos? Ela nos aproxima de Deus e uns dos outros ou nos afasta? É hora de usar essa tecnologia para disseminar o Evangelho como nunca antes. Agora, vamos falar sobre algo que está ferindo o coração de muitas pessoas. A erosão dos valores morais tradicionais. Parece que o que era considerado errado ontem é celebrado hoje. Paulo já alertava sobre isso em 2 Timóteo 3, 1, 5, descrevendo tempos difíceis nos últimos dias, onde as pessoas seriam mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. No entanto, nosso papel não é julgar, mas sim ser luz. Como Jesus disse em Mateus 5,16, que nossa luz brilhe diante dos homens, para que vejam nossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai que está nos céus. Todos esses sinais juntos criam um senso de urgência entre os crentes. É como se estivéssemos ouvindo as trombetas do Apocalipse ao fundo, não é? Mas lembremos do que Jesus disse em Marcos 13, 32, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai.
Portanto, nada de tentar adivinhar datas. O importante é estarmos preparados espiritualmente, como as virgens prudentes da parábola, em Mateus 25. Compreender esses sinais não é apenas para nos mantermos bem informados ou nos vangloriarmos de nosso conhecimento bíblico. É um chamado à ação. Lembra da história de Noé? Ele não apenas acreditou no aviso de Deus, mas agiu. Construiu a arca, mesmo quando todos o consideravam louco. Da mesma forma, reconhecer esses sinais deve nos motivar a viver de maneira mais intencional, mais focada no reino de Deus. Como esses sinais estão impactando suas vidas pessoais? Eles estão causando medo ou inspirando-o a ser um cristão mais ativo e comprometido? Lembre-se do que Paulo disse em Filipenses 1,21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa deve ser nossa atitude diante desses sinais. Viver cada dia como se fosse o último, não por medo, mas por amor a Cristo e às pessoas ao nosso redor. 2025 pode ser especial não apenas pelos eventos globais, mas pela transformação que pode ocorrer em nossas vidas e comunidades se levarmos esses sinais a sério. Vejam, meus queridos, com 2025 se aproximando e todos esses sinais proféticos se desenrolando, é natural que nos perguntemos como nos preparar. Vamos desvendar esse mistério juntos. O primeiro passo é compreender que essa preparação não é sobre acumular suprimentos ou construir abrigos, mas sobre fortalecer nosso ser interior, como Paulo menciona em Efésios 3,16, para que, segundo a riqueza de sua glória, nos conceda que sejamos fortalecidos com poder, por meio de seu Espírito no homem interior. É um trabalho de dentro para fora. Agora, vamos ser práticos. Oração, irmãos e irmãs. A oração é nosso Wi-Fi espiritual, nossa conexão direta com o Pai. Não é à toa que Paulo nos exorta em 1 Tessalonicenses 5,17 a orarmos sem cessar. Para encarar os desafios dos tempos finais, precisamos de uma preparação abrangente, que envolva tanto o aspecto interior quanto o exterior. Não se trata de uma devoção incessante, mas de um diálogo constante com a divindade, um intercâmbio que nutre a alma. Sugere-se iniciar com 15 minutos diários, comunicando-se com Deus como se falasse com um amigo, compartilhando ansiedades e receios sobre o futuro. Alicerçar essa preparação na palavra de Deus é fundamental. O conhecimento profundo das Escrituras é imprescindível para enfrentar os tempos vindouros. O salmista, em seu testemunho, destaca a importância da palavra divina como guia e iluminação. Propõe-se um plano de leitura bíblica, começando com 10 minutos diários, incentivando a leitura, a meditação, a reflexão e, principalmente, a aplicação dos ensinamentos na vida prática. A Bíblia, como manual divino, deve ser estudada com seriedade. Outro ponto crucial é a manutenção da paz interior e a confiança na providência divina. O mundo exterior pode apresentar um cenário turbulento, mas o coração pode ser um oásis de tranquilidade. Jesus, em seu exemplo, deixou-nos a paz, incentivando-nos a não nos perturbarmos com os acontecimentos externos, mas a confiar que Deus está no controle daquilo que foge ao nosso alcance. A gratidão, o foco nas questões controláveis e a confiança na sabedoria divina são pilares para cultivar essa paz interior. A sabedoria de Provérbios nos aconselha a confiar no Senhor de todo o coração, reconhecendo-o em todos os nossos caminhos. A resiliência é outra qualidade essencial. Os desafios futuros demandarão força e perseverança. Deus, em sua infinita sabedoria, nos equipa para superar as adversidades. Paulo, em sua experiência, ressalta a capacidade de superar qualquer obstáculo com a força divina. Desenvolver resiliência é como fortalecer um músculo, começa-se enfrentando os desafios diários com fé e perseverança, aprendendo com as experiências de outros que superaram provas e dificuldades, como o exemplo de Jó, que, mesmo perdendo tudo, manteve sua fé e foi recompensado. Acompanhar pessoas que compartilham da mesma jornada espiritual é fundamental. A união fortalece, e a comunhão é essencial para suportar as provações. A união, como ressalta Eclesiastes, traz benefícios mútuos, onde os companheiros se apoiam e se elevam mutuamente em momentos de fraqueza. Participar de grupos pequenos na igreja, cultivar amizades profundas e compartilhar as lutas e vitórias com outros crentes é um meio de fortalecimento e apoio.
Imitando a igreja primitiva, que perseverava na doutrina apostólica, na comunhão, no partir do pão e nas orações, podemos edificar uma comunidade sólida. A preparação para os tempos vindouros não se limita ao introspeccionismo. É necessário olhar para fora, para o mundo ao redor, e assumir o papel de agentes de transformação. Jesus nos chama a sermos luz e sal, a impactar a sociedade ao nosso redor. Atuar na comunidade, servindo aos necessitados, visitando enfermos, orando pelos vizinhos, demonstrando o amor de Cristo de forma prática, são exemplos concretos de como podemos impactar o mundo. Paulo, em suas cartas, destaca a importância de praticar o bem a todos, mas principalmente àqueles que compartilham da fé. A preparação para os tempos finais não deve ser movida pelo medo, mas pelo amor a Deus e ao próximo. O amor perfeito, como ressalta João, lança fora o medo. Com um coração cheio de esperança e expectativa, podemos enfrentar o futuro, lembrando que o fim é apenas o começo de uma nova era, na qual a fé cristã se manifesta em ações e atitudes. Paulo, em sua mensagem, incentiva a perseverança, a força no Senhor e a prontidão para os desafios que surgirem. Os primeiros cristãos, que enfrentaram perseguições e adversidades, são exemplos inspiradores de determinação e fé. Eles subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, enfrentaram leões e provações inimagináveis. Essa determinação é o que devemos buscar para viver os ensinamentos cristãos no mundo atual, resistindo às pressões e aos desafios. Amar o próximo numa sociedade individualista, perdoar quando a vingança é tentadora, não se conformar com o mundo, mas transformar-se pela renovação da mente, são exemplos práticos da nossa responsabilidade como cristãos. Jesus, em suas palavras, garante que, apesar das aflições, ele venceu o mundo. A jornada cristã é um ato de resistência, um testemunho de fé e amor. Este é o ato revolucionário genuíno. Falando em revolução, que tal explorarmos estratégias práticas para preservar a sanidade em tempos turbulentos? Primeiramente, devemos estar vigilantes contra o bombardeio de informações negativas. A mídia adora o catastrofismo, não é verdade? Contudo, é crucial filtrar essas informações. Filipenses 4.8 oferece um valioso conselho. Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude existe, se algum louvor, seja isso que ocupe nossos pensamentos. Que tal adotar um detox de notícias ocasionalmente e focar no que edifica? E falando em edificação, as Escrituras são nosso GPS nesses tempos nebulosos. A sensação de estar perdido em uma cidade desconhecida? O mundo pode parecer assim às vezes, mas a palavra de Deus é como um mapa detalhado. Salmos 119, 105 declara: Lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quando nos sentirmos perdidos ou ameaçados pelas mudanças, mergulhemos nas Escrituras. Elas têm o poder de acalmar a tempestade interior e esclarecer o caminho adiante. Agora, vejamos um ponto crucial. Permanecer firmes não implica ser inflexível ou insensível. Precisamos ser como o bambu, firmes nas raízes, mas flexíveis o suficiente para não quebrar na tempestade. Jesus foi o mestre nisso. Ele permaneceu firme em seus princípios, mas demonstrava compaixão com aqueles que lutavam. Lembremo-nos da mulher apanhada em adultério? Ele não a condenou, mas também não minimizou o pecado. Disse: nem eu te condeno, vai, e não peques mais. João 8.11. Esta é a postura que devemos adotar. Firmes na verdade, mas cheios de graça. E o mais incrível é que não precisamos fazer isso sozinhos. Na verdade, não devemos. Eclesiastes 4, 9 e 10 nos lembra: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois, se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Construir uma rede de apoio é essencial, seja na igreja local, em um grupo de estudo bíblico ou até mesmo online. Compartilhemos nossas lutas, oremos juntos, celebremos as vitórias. Como diz Provérbios 27, 17, o ferro com o ferro se afia, e o homem ao seu companheiro. Outro ponto crucial: não subestime o poder do seu testemunho. Sua jornada de fé, suas lutas e vitórias podem ser exatamente o que alguém precisa ouvir para encontrar esperança.
Pedro nos encoraja: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15 Suas experiências são únicas e valiosas. Utilize-as para encorajar outros que buscam respostas nestes tempos desafiadores. Meus amados, lembrem-se, a vitória já está garantida. Sim, os tempos são desafiadores. Sim, o caminho pode ser árduo. Mas servimos a um Deus que já venceu o mundo. Como diz em 1 João 5,4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, ergam a cabeça, fortaleçam os joelhos que tremem, avancem com coragem. Pois, como Paulo declarou em Romanos 8,37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Que essa certeza nos impulsione a viver cada dia com fé inabalável, amor incondicional e esperança contagiante, não importa o que 2025 ou além nos reserve. Sabem, meus amados, já falamos muito sobre sinais, desafios e preparação, mas agora chegou a hora de falar sobre algo que faz o coração vibrar de alegria e esperança. As profecias bíblicas são como um mapa do tesouro. E adivinhem qual é o tesouro? A promessa de um futuro glorioso em Cristo. Como diz Apocalipse 21, 4, 5, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, eis que faço novas todas as coisas. Não é incrível? Mesmo com 2025 se aproximando e tantas incertezas no ar, temos essa âncora de esperança. E observem que belo quadro! Enquanto o mundo fala de caos e destruição, as profecias bíblicas nos mostram uma perspectiva completamente diferente. Isaías 35, 1, 2, pinta uma imagem maravilhosa. O deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria. É como se Deus estivesse dizendo: calma, meu povo, o melhor ainda está por vir. E não é uma esperança vã, não. É uma certeza fundamentada nas promessas de um Deus que nunca falha. Como diz em Números 23,19, agora vamos falar de justiça e paz. Em um mundo onde tudo parece estar de cabeça para baixo, as profecias nos garantem que um dia tudo será retificado. Daniel 7,27 nos diz: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Imaginem só, um mundo onde a justiça não é exceção, mas regra, onde a paz não é apenas ausência de conflito, mas presença plena de harmonia. É disso que 2025 nos faz lembrar. Estamos a um ano mais próximos desse futuro glorioso. E mesmo em meio às adversidades, temos uma promessa extraordinária de proteção e presença. Isaías 43, 2 diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo, e pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Não é que não enfrentaremos dificuldades, mas temos a garantia de que não estamos sozinhos nelas. É como ter um protetor celestial 24 horas por dia, 7 dias por semana. E que protetor, hein? O próprio Criador do Universo. Como diz o Salmo 46.1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. 2025 não é apenas mais um ano no calendário, é uma oportunidade de testemunhar a bondade divina de maneiras extraordinárias. Pense comigo, e se cada desafio que enfrentarmos for uma chance de mostrar ao mundo como a esperança cristã é real e transformadora? Zacarias 8.23 fala de um tempo em que 10 pessoas de todas as nações se aproximarão de um cristão, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Nossa vida de fé pode ser esse testemunho vivo, atraindo pessoas para Cristo. E falando em testemunho, que tal refletirmos sobre como essa esperança se manifesta no dia a dia? Não é apenas sobre esperar o futuro glorioso, é sobre viver essa glória no presente. Como? Através do amor em ação. 1 João 3,18 nos desafia: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Quando auxiliamos alguém em necessidade,
perdoamos, ou escolhemos a alegria mesmo nas adversidades, estamos demonstrando que nossa esperança não é teoria, mas prática. Sabe o que é mais incrível? Essa esperança é contagiante. Como diz em 1 Pedro 3,15, devemos estar sempre prontos para responder com mansidão e temor a qualquer pessoa que nos questione sobre a esperança que temos em nós. Quando as pessoas veem nossa paz em meio ao caos, nossa alegria em meio às tribulações, elas naturalmente querem saber nosso segredo. E aí, meu amigo, é sua oportunidade de compartilhar as boas novas. Sua história de fé pode ser o canal que Deus usa para trazer esperança a alguém. Lembre-se, a esperança cristã não é um sentimento passageiro ou um pensamento positivo, é uma pessoa, Jesus Cristo. Como diz em Colossenses 1:27, Cristo em vós, a esperança da glória. Enquanto caminhamos em direção a 2025 e além, podemos ter certeza absoluta de que o melhor ainda está por vir. Não porque somos otimistas ingênuos, mas porque servimos a um Deus que cumpre suas promessas. Como diz em Apocalipse 22,20, certamente venho sem demora. E a isso respondemos com alegria. Amém? Vem, Senhor Jesus! Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, chegamos a um ponto crucial de nossa jornada. A pergunta que não quer calar: você está preparado para 2025 e os desafios proféticos que ele pode trazer? Não é uma pergunta retórica, é um convite à profunda introspecção. Lembra do que Jesus disse em Marcos 13,33? Essa vigilância não é passiva, é um chamado à ação. Que tal fazermos um check-up espiritual? Pegue um papel e uma caneta. Avalie em uma escala de 1 a 10 como está sua vida de oração, seu conhecimento da palavra, seu compromisso com a igreja local. Essas respostas podem surpreendê-lo. Agora, vamos dar um passo além da reflexão individual. Compartilhar é cuidar, amigos. Quando você compartilha este vídeo, não é apenas um clique no botão. É como cumprir Provérbios 27:17, o ferro com ferro se afia, e o homem ao seu semelhante. Sua ação pode ser o catalisador que alguém precisa para despertar espiritualmente. Imagine aquele colega de trabalho que anda desanimado na fé encontrando uma nova perspectiva, ou aquela tia ansiosa com as notícias do mundo descobrindo paz nas promessas de Deus. Você não está apenas compartilhando conteúdo, está espalhando esperança. E falando em esperança, que tal criarmos um espaço de diálogo nos comentários? Sua opinião sobre os sinais proféticos é valiosa. Não é à toa que Pedro nos encoraja em 1 Pedro 3,15 a estarmos sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer pessoa que nos questione sobre a esperança que temos em nós. Compartilhar sua perspectiva não é apenas sobre você, é sobre construir uma comunidade de fé resiliente. Quem sabe seu insight não é exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Lembra que em Provérbios 15:23 diz: vamos falar de preparação espiritual, pessoal. Quais ações concretas você está tomando? Não é hora de ficar apenas na teoria. Tiago 1:22, manda real, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes enganando-vos a vós mesmos. Você está fazendo um jejum de redes sociais para dedicar mais tempo à oração? Iniciou um grupo de estudo bíblico focado em profecias? Começou um projeto de caridade na sua comunidade? Compartilhe isso conosco. Suas ações podem inspirar outros. Como diz em Hebreus 10:24, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ei, não para por aqui não. Nosso canal é um autêntico banquete espiritual, e você está convidado a participar desta festa. Aceder aos nossos outros vídeos sobre fé e preparação é como construir um arsenal espiritual. Lembra daquela passagem em Efésios 6,13? Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia da adversidade, tendo feito tudo, permanecer firmes. Cada vídeo é como uma peça dessa armadura. Um reforça sua vida em oração, outro o equipa com conhecimento bíblico, e outro ainda o prepara para o evangelismo nos últimos dias. É um conjunto completo para enfrentar 2025 com fé e coragem. Contudo, não queremos que você seja apenas um espectador passivo. Sua perspectiva é única e valiosa.
Deus lhe concedeu experiências e percepções que podem ser exatamente o que alguém necessita ouvir. Lembra-se da história dos pães e peixes? Jesus multiplicou o pouco que um menino ofereceu, alimentando uma multidão. Da mesma forma, seu comentário, por mais simples que pareça, pode ser multiplicado por Deus para nutrir espiritualmente muitos. Como diz em 1 Coríntios 14, 26, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem um salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Que tudo se faça para edificação. O que há de mais extraordinário é que, ao participar ativamente desta comunidade, você não está apenas se preparando para 2025, mas também cumprindo o mandamento de Jesus em Mateus 5, 14 e 16. Vocês são a luz do mundo. Assim, faça resplandecer a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Sua participação, suas perguntas, suas respostas, tudo isso forma um testemunho coletivo da graça de Deus em nossas vidas. É como se estivéssemos construindo juntos um farol de esperança num mundo cada vez mais obscuro. Lembre-se, esta jornada de preparação para 2025 não é uma corrida individual, mas uma maratona em equipe. Como diz Eclesiastes 4, 9 e 10, melhor é serem dois do que um, porque se caírem, um levanta o companheiro. Sua participação fortalece não apenas a si mesmo, mas toda a comunidade de fé. Cada comentário, cada compartilhamento, cada reflexão é como um tijolo na construção de uma igreja resiliente e preparada para os últimos dias. Então, o que você está esperando? Deixe de lado o modo de simples observação e mergulhe de corpo e alma nesta conversa. Juntos, não apenas estaremos prontos para 2025, mas seremos agentes de transformação, espalhando a esperança do Evangelho num mundo que tanto precisa dela. Vamos em frente! Caros irmãos e irmãs em Cristo, chegamos ao fim desta reflexão sobre 2025 e os sinais proféticos que nos cercam. Lembremos que nossa esperança não reside nas circunstâncias, mas em Cristo Jesus. Que possamos enfrentar o futuro com fé inabalável, amor ao próximo e os olhos fixos nas promessas eternas de Deus. Estejamos vigilantes, preparados e cheios do Espírito Santo, prontos para sermos luz num mundo que tanto precisa de esperança. Agora, vamos fazer uma oração. Pai Celestial, nos prostramos diante do Teu trono de graça neste momento. Reconhecemos que os tempos são desafiadores, mas Tu és maior que qualquer desafio que possamos enfrentar. Deus Todo-Poderoso, pedimos que derrame sobre nós uma unção fresca do Teu Espírito Santo. Que esta unção nos capacite a discernir os sinais dos tempos, a compreender Tua palavra com clareza e a caminhar em santidade. Senhor Jesus, assim como os discípulos no cenáculo, estamos aqui de coração aberto, clamando por um novo Pentecostes em nossas vidas. Queime em nossos corações, Espírito Santo. Acende em nós um fogo que nada nem ninguém possa apagar. Ó Deus, enquanto nos aproximamos de 2025, reconhecemos que somente Tu conheces o futuro. Mas confiamos que, seja o que for que venha, Tu estarás conosco. Pedimos sabedoria, Pai, para navegarmos os tempos incertos que se aproximam. Que possamos ser como os filhos de Issacar, que compreendiam os tempos e sabiam o que Israel devia fazer. Derrama sobre nós um espírito de revelação e entendimento, para que possamos não apenas sobreviver, mas prosperar espiritualmente nos dias que virão. Espírito Santo, guia-nos em toda a verdade, revela-nos os mistérios da Tua palavra e fortalece-nos para sermos testemunhas fiéis do Teu amor e poder nesta geração. Senhor Jesus, Tu nos prometeste que estarias conosco até o fim dos tempos. Apegamo-nos a essa promessa agora. Pedimos que nos revistas com poder do alto, assim como fizeste com os primeiros discípulos, que sejamos cheios de ousadia para proclamar o Evangelho, mesmo em face da oposição. Que o Teu amor transborde em nós de tal maneira que as pessoas vejam Cristo em cada palavra e ação nossa. Espírito Santo, move-te poderosamente em nossa geração. Desperta a Tua igreja do sono espiritual, sacode-nos para fora de nossa zona de conforto e inflama em nós uma paixão ardente por almas perdidas. Pai, enquanto concluímos esta oração, declaramos que o futuro está em Tuas mãos. Não sabemos o dia nem a hora da volta de Cristo, mas sabemos que Tu estás no controle.
Concedam-nos corações vigilantes, lamparinas cheias de óleo, como as virgens prudentes. Que estejamos preparados a qualquer momento para o retorno de nosso amado Jesus. Espírito Santo, mantenha-nos sensíveis à tua voz, prontos para obedecer aos teus desígnios. Que 2025 nos encontre mais firmes na fé, mais apaixonados por ti, mais comprometidos com a missão que nos confiaste. Em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, oramos e declaramos que a vitória já é nossa. Amém. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, se esta mensagem tocou seus corações, não permaneçam inertes. Deus está vos chamando para fazer parte de algo grandioso. Inscrevam-se agora mesmo em nosso canal e ativem o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode ser crucial para a vossa preparação espiritual. Lembrem-se, o Espírito Santo está em movimento e vós sois parte fundamental desse dinamismo. Ao vos inscreverem, não estão apenas recebendo conteúdo, mas unindo-se a uma comunidade de fiéis determinados a brilhar para Cristo em 2025 e além. Clique agora! Junte-se a nós nesta jornada de fé e vamos juntos impactar o mundo para a glória de Deus. O tempo é curto, a colheita é abundante e Deus deseja usar-vos. Não percam esta oportunidade de crescer, fortalecer-vos e serem agentes de transformação nestes últimos dias. Inscrevam-se agora. Enquanto encerramos mais um capítulo juntos, sei que algumas questões podem ainda ecoar em vossas mentes. Podem estar se perguntando como navegar pelas complexidades da vida espiritual e desvendar um caminho de abundância e bênçãos. A jornada é desafiadora, mas não precisais caminhar sozinhos. É um mapa para o tesouro que mereceis. Fazei parte dos muitos que já estão trilhando um caminho iluminado pela fé e pelo conhecimento. O poder de transformar vossas vidas está a apenas um clique de distância. Consultem agora mesmo os comentários e iniciem vossa jornada para uma vida plena e próspera. Lembrem-se, a prosperidade com Deus não é apenas um sonho distante, mas uma promessa à espera de ser cumprida. E com este guia, estáis um passo mais perto de torná-la realidade. A vossa história de sucesso começa hoje.